Amém. Nós estamos chegando ao final do ano, estamos no antepenúltimo domingo do ano, e os próximos domingos serão domingos, festivos, e estaremos aqui, não teremos o nosso culto pela manhã, mas teremos à noite, tanto no dia 25 quanto no dia 1º, nossos cultos serão apenas noturnos, mas esse é um momento natural de reflexão. Como foi o nosso ano, se nós conseguimos alcançar os nossos objetivos traçados para esse ano, as frustrações, que aconteceram durante o ano, e pensarmos, reavaliarmos a nossa vida para que possamos reprojetar toda ela para o ano que vem. E isso é importante. Algumas pessoas falam assim, mas isso não é tão importante, eu acho que é todo dia. Não, é importante. Sabe por que é importante? Porque nós vivemos de projetos, nós vivemos de sonhos. Uma pessoa que não sonha, não vive. Então nós precisamos de fato fazer projetos, sonhos. Então é bem natural que nesse fim de ano nós possamos estar reavaliando tudo o que aconteceu esse ano e no próximo ano o que nós vamos querer, onde nós vamos querer chegar. Não apenas profissionalmente, ou como família, ou como pessoa, realização pessoal, mas principalmente as decisões espirituais. E muita gente atrofia a vida espiritual porque tem alguns problemas, alguns entraves que a impedem de chegar no seu objetivo. E hoje eu queria refletir um pouco com você sobre um entrave que ameaça a nossa vida espiritual e que é tratada na Bíblia com muita seriedade, que é tratada na Bíblia com muito zelo, com muita atenção. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e o versículo 24. Mateus 5, 23 e 24. Diz a palavra do Senhor. Acharam? Também está no telão, Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus. Aliás, primeiramente entre nós e Deus. Não somente, mas primeiramente. Nós precisamos entender, amados, que nós somos os únicos seres humanos que já nascemos com problema com as pessoas, porque nós nascemos em pecado. E mais, nós nascemos separados de Deus. Nós temos a tendência natural de ofender a Deus. E isso é inerente à natureza pecaminosa que habita em cada um de nós. Isso não é apenas um problema de A, de B ou de C. Algumas pessoas falam, puxa vida, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas esse não é um sentimento que percorre o coração apenas desse A ou desse B, mas da humanidade. Porque a nossa tendência é ofender a Deus. A nossa tendência é se separar de Deus, é se afastar de Deus. Nós precisamos lutar para manter a nossa vida espiritual. Porque a nossa tendência é cada vez mais longe de Deus. Então nós precisamos resolver um problema. Nós precisamos resolver um problema entre a gente e Deus. E por isso, a Bíblia trata de um assunto muito sério chamado perdão. Primeira coisa, como eu sou um ofensor de Deus, eu preciso me arrepender disso. E eu preciso falar para Ele, Deus, eu tenho te ofendido com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Eu te ofendo continuamente. E eu não quero ser um transgressor da tua vontade.
Mas eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: está aí um filho que faz a minha vontade. Esse é o grande desafio de cada um de nós que está aqui nessa noite. Alegrar o coração de Deus. Por isso, irmãos, cabe a nós o arrependimento. E eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes a gente olha para Deus e fala assim: bem, basta a gente se arrepender porque Deus vai perdoar. É uma verdade? É uma verdade. Mas eu quero que você entenda que o coração de Deus não é mecânico, né? Eu pedi perdão, pronto, Ele perdoa. Nós precisamos entender que Deus também tem sentimentos. E que quando nós o ferimos, Ele fica ferido. Então não é uma questão mecânica pedir perdão para Deus. Deus me perdoa porque o Senhor tem que me perdoar mesmo, porque o Senhor é perdoador. A coisa não funciona assim. Eu preciso saber que quando eu estou pedindo perdão a Deus, eu feri o coração de Deus. Eu feri os sentimentos de Deus. Porque Deus tem uma expectativa muito grande a meu respeito e a seu respeito. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então pedir perdão para Deus resolve. E é muito interessante isso, a gente entender que o pedir perdão não é apenas chegar para Ele e falar: então, Senhor, me perdoa. Mas significa contrição, mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitudes. É dizer a Deus: Deus, me perdoa de fato porque eu tenho ferido o seu coração e eu não quero mais isso. Larga, irmãos, larga tudo aquilo que tem ofendido o coração de Deus. Às vezes a gente se agarra aos pecadinhos e a gente fala para Deus: Deus, eu não sou perfeito. Mas não é uma questão de você ser perfeito, é uma questão de você estar ferindo a quem você ama, que é Deus, e quem te ama. Então é muito importante eu resolver essa questão. E eu resolvo essa questão com Cristo Jesus, na cruz, arrependimento, batismo. A Bíblia diz que se nós crermos e formos batizados, os nossos pecados serão remidos. Está lá em Atos 2,38. Cada um de vós seja batizados para a remissão dos vossos pecados. Então eu resolvo esse problema no batismo. Eu resolvo esse problema da minha separação com Deus no arrependimento, na confissão. Aí eu resolvo o meu problema do meu pecado e da minha ofensa contra Deus. Deus não precisa resolver o problema do pecado dele comigo, porque ele não peca, ele é perfeito, não é? Mas eu preciso resolver o meu problema com Deus. E aí é que entra o perdão. Mas tem um outro ponto que é tão importante quanto esse. É resolver o meu coração com o meu irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém caminha em direção a Deus se estiver com seu coração preso a outra pessoa. Se estiver amarrado a alguém, seja por ferida, seja por mágoa, seja lá pelo que for. Se você está com seu coração preso a alguém, seja quem for, isso está certamente te impedindo de conhecer a Deus, de andar em direção a Deus, de experimentar Deus. E Deus quer se revelar a você. Deus quer que você possa entrar no próximo ano com novas expectativas, livre, leve, solto, para receber dele tudo o que ele tem para você. Porque até as suas orações não serão ouvidas, porque o seu coração está preso. E muita gente está preso por N motivos. Eu não estou dizendo aqui, amados, que a falta do perdão é culpa de quem não perdoa. Em momento algum estou falando isso. Tanto não estou falando isso, que o texto também não diz isso. Olha o que o texto diz. Vamos ler o texto com atenção. Olha lá o verso 23 de Mateus 5. Olha lá. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, ou seja, se você estiver vindo diante da presença de Deus, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, não é você contra seu irmão. Não é você que é a vítima da situação aqui, mas você lembrou que alguém tem algo contra você. E eu lembrei que tem um irmão que está ofendido comigo. Eu lembrei
que tem alguém que não está falando comigo. Por que ele fala isso aqui? Porque a Bíblia nos mostra a importância de termos a sensibilidade com o outro. Você está sensível com o outro? Você está preocupado com o outro? E aí ele diz o seguinte: olha, na hora que você estiver apresentando a sua oferta, deixa eu explicar isso também para você. O oferecer a oferta no altar do Senhor era a expressão máxima de adoração no templo. Quando alguém queria apresentar algo a Deus, queria se revelar a Deus, ele não chegava, não cantava, não ia na frente da igreja, apresentava uma linda canção, não, ele apresentava uma oferta. Aquele momento era o momento mais importante daquela pessoa, porque ela estava oferecendo da sua vida para Deus, da sua oferta, do seu coração. Era o momento mais próximo que a pessoa tinha com Deus, era no momento da sua oferta. Na hora que aquela pessoa estivesse apresentando a sua oferta, ela podia esquecer do mundo e falar: agora, Senhor, estou na tua presença, nada mais me interessa. O que me interessa agora é o Senhor, é a tua presença, é a tua glória, é a tua vida, a tua santidade. Mas Jesus está falando aqui que se você lembrar que tem algum irmão contra você, não é você contra irmão, você tem que largar a oferta no altar. Deixa ali, não entrega a oferta enquanto você não for lá no seu irmão. Por que a Bíblia fala isso, gente? Sabe por quê? Porque Deus fala: você não pode entrar na minha presença sozinho. Para você entrar na minha presença, você só pode entrar de mãos dadas. É por isso que você tem que deixar a sua oferta, ir lá e se reconcilie com seu irmão. Irmãos, a reconciliação é algo muito importante, porque sem reconciliação a igreja não existe, ela vira uma religiosidade. Nós precisamos aprender que igreja, e que nós fomos chamados para ser igreja, é uma comunidade de gente que erra, de gente que tem falhas, de gente que tem pecado. Porque às vezes e eu acho que a gente tem que ser duro com o pecado mesmo, mas a gente tem que ser duro com o nosso pecado. Porque às vezes a gente passa a mão no nosso pecado, mas a gente é tão duro no pecado do irmão. Eu acho que a gente não pode suportar o pecado, aturar o pecado, mas a gente tem que amar o irmão. Porque tem situações em que às vezes eu não suporto o pecado na igreja, mas vem cá, e o seu, você suporta? O meu também eu trato com seriedade, mas trata mesmo. Quantos pecados nós temos e nós e passa despercebido pelo nosso juízo? Quantas vezes nós ferimos o coração de Deus e nem prestamos atenção nisso, porque nós não conseguimos nos avaliar corretamente? Será que a sua avaliação é tão perfeita assim, que todos os pecados estão cravados nesse filtro? Ou será que nós não conseguimos enxergar que nós ainda estamos em desenvolvimento? E que a igreja é essa comunidade que está em desenvolvimento. E que à medida em que nós vamos vendo as falhas uns dos outros, nós vamos aprendendo a amar como Jesus amou. E nós vamos aprendendo a corrigir as falhas uns dos outros, porque nós entendemos que a expressão maior da fé é o amor. Se você, amado, está esperando algo de Deus para 2017, isso será a medida da sua comunhão com Deus. Mas também, essa comunhão com Deus envolve diretamente a minha comunhão com o meu irmão. Mas eu não estou falando apenas de algo que você tenha contra alguém que está aqui nessa noite, nesse lugar. Mas eu estou falando de feridas de repente que você carrega, até mesmo da sua própria casa. Quantas pessoas estão carregando feridas, mágoas, ansiedades, fruto da sua própria família? E aí sentem o seu coração pesado, não conseguem amar,
Porque pensam assim: bem, eu fui criado e fui encontrado na minha família como o pior. A minha família não me amou como eu deveria. Eu estava falando com alguém, agora não lembro mais, que minha cabeça também não está lá essas coisas mais, né? Mas já observaram como nós nunca amamos as pessoas, ou nunca recebemos das pessoas o amor que nós achamos que merecemos? Nós sempre achamos que as outras pessoas têm débito com a gente no amor. Sempre achamos isso. A gente sempre vai achar que o marido não está amando a esposa como deveria. Você, esposa, pensa assim: puxa vida, tá vendo? Ele podia me amar mais do que eu amo, mais do que ele me ama, porque eu faço mais por ele do que ele por mim, ou vice-versa. Olha, minha esposa até que me ama, mas ela não me ama como deveria, como eu queria ser amado. Ah, os meus pais me amam, mas eu não sei se eles me amam mais do que meus irmãos. Ah, meus irmãos me amam, mas meus irmãos não me amam mais do que eu os amo. Eles não me amam como eu queria que eles me amassem. Vocês já viram por quê? Porque o nosso coração tem um buraco que não cabe. Ninguém consegue amar a gente como a gente quer que ame. Ninguém. Dá para entender? É por isso que Jesus, ele reforça a lei máxima do amor lá de Levítico. Porque a lei máxima, qual é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E qual é a outra lei? Ao teu próximo como? Por que a ti mesmo? Porque eu acho que ninguém me ama como eu mereço, a não ser eu mesmo. Aí eu tenho paciência comigo, eu tenho dó de mim, né? Tadinho de mim, gente, eu sou vítima da situação. Olha só como que eu sou um sofredor. Olha a situação, olha a história da minha vida, pastor. Como é que eu sou sofredor, sou sofredora. Olha as lutas que eu passo, ninguém tem pena de mim. E o mais interessante disso é que nós comemoramos os nossos aniversários. Isso aí é a maior revelação de alto amor. Já viu isso? O que é o aniversário? O aniversário não é apenas a comemoração do seu nascimento, mas observa o que está por trás desse negócio. A expectativa de um amor que você está esperando continuamente. E aí as pessoas falam assim: não gosto da data do meu aniversário. Quando uma pessoa fala isso, você pode saber, ela está muito frustrada, porque ela não foi amada no aniversário dela como ela queria ser amada. Só isso. Porque nesse dia a gente acha que o mundo vai parar, porque é o nosso aniversário, não é? Ah, e agora o Facebook, meu Facebook vai para 1000 comentários, 5000 comentários, porque é o meu aniversário. E se alguém falar assim: eita, eu esqueci, você fala: caramba, aquela pessoa não me ama como eu merecia ser amado. E assim somos nós. Nós estamos celebrando a nossa vida continuamente e queremos que o mundo seja assim, mas ninguém consegue encher a gente desse amor que nós mesmos temos para nós mesmos. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos amar o outro a partir da gente, porque esse amor que a gente tem pela gente é tão grande que ele se torna o nosso referencial. E aí o interessante é que vem Jesus nos ensinando o poder do perdão. Mas o poder do perdão não é apenas você olhar para o seu irmão e falar assim: olha, eu desculpo o que você fez contra mim. Não é isso. O perdão é mais do que isso. O perdão é você olhar para a pessoa e dizer: eu aceito você como você é. Por isso Jesus diz que nós devemos aprender a amar os nossos inimigos,
porque essa é a característica dos seus discípulos. Amar amigo, os fariseus fazem, mas nós fomos chamados para amar os inimigos. E eu só posso amar o inimigo quando eu entendo o poder do perdão. Dão para entender, irmãos, o que eu estou dizendo? Vem cá, o que está amarrando você? Às vezes a gente fica guardando aquela ferida de estimação, aquele pecado de estimação, aquela mágoa de estimação. Irmão, escuta aqui, ó. A mágoa não vai te levar para lugar nenhum. Só para uma vida de amargura, ela vai te definhar, ela vai te matar. Presta atenção. Se você tem mágoa do passado, observa para onde que essa mágoa te levou. Ela não te fez uma pessoa melhor. Ela não te fez uma pessoa mais querida, mais amável. Mas ela te aprisiona. Ela não te deixa ser livre. Ela não te deixa ser semelhante a Jesus Cristo. Por isso, Jesus fala, olha, você precisa aprender a amar. E amar é aceitar o outro. Mas eu conheço apenas uma pessoa que fez isso com tanta propriedade, o próprio Jesus. E Jesus fez isso com tanta sabedoria, com tanta graça, que Ele fez uma mudança nessa lei. Aliás, uma mudança não, um aperfeiçoamento dessa lei. Porque Ele diz que agora nós precisamos amar o outro como Ele mesmo. Agora, o referencial passa a ser Ele. Por que isso? Porque Jesus está falando, olha, o meu amor cobre multidões de pecados. Jesus olha para cada um de nós aqui e Ele sabe que todo mundo aqui tem falha. Todo mundo aqui. Até eu. Estou brincando, né? Todo mundo aqui tem pecado. Nós pecamos. E aí Deus olha para a gente e fala assim, olha, eu sei que você tem pecado, eu sei que você tem suas falhas, eu sei que você erra, mas eu quero que você saiba de uma coisa, eu te amo. Deus não está disposto a perder nenhum de nós para o pecado. Por isso, irmãos, eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Você tem guardado amarguras? Tem mais um texto que eu queria ler com vocês. Mateus capítulo 6 ainda, Jesus, na sua pregação do Sermão do Monte, no versículo 14, ele diz assim, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Se você entender o poder do amor alcança você. Mas se você não entender o poder do perdão e do amor, ele não vai te alcançar. Se você não tiver disposição de perdoar, Deus não vai perdoar você. Sabe por quê? Aquilo que você quer que os homens vos façam, vocês precisam fazer a eles. Amados, a nossa vida é tão curta e a gente às vezes perde tanto tempo preso nas nossas próprias debilidades, fraquezas, que quando a gente vê já passou. E todos nós aqui somos fracos. Eu não estou falando aqui para fortes, não. Eu não estou falando aqui para super-homens, não. O que eu quero é que vocês entendam que há vida além da sua ferida. Que há algo de Deus novo que Ele quer derramar sobre a sua vida. E eu digo a vocês com todo o meu coração, eu estou numa expectativa de nós termos uma igreja cheia de amor. Porque é essa igreja que vai revelar o caráter e a natureza de Jesus. Por que vocês acham que quando o Espírito Santo desceu lá em Atos, a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos? Porque é uma igreja que, apesar das suas debilidades, das suas deficiências, o Espírito Santo estava operando neles em amor. Aquelas pessoas aprenderam a amar uns aos outros, porque eles amavam a Deus. Sabe, amados,
a entender que nós temos pessoas que nos ferem, pessoas que nos machucam, sejam aqui dentro, sejam na nossa família, seja no trabalho, seja lá onde for. Isso todo mundo faz. Mas aprender a amar, só aqueles que conhecem a Deus fazem. E quando nós começarmos a viver isso como igreja, o mundo virá até nós. Porque falha que graças a Deus todos nós temos. E eu digo graças a Deus porque aí eu descobri que a gente é imperfeito. E isso nos faz entender que a gente não é melhor do que ninguém lá fora. Mas a gente pode experimentar o amor de Deus. Você pode entrar em 2017 experimentando coisas novas de Deus para a sua vida. Você não precisa entrar num novo ano com mágoas, com dores. Você não precisa disso. Você não precisa ficar trazendo as feridas do passado. Deixa eu te dar um conselho aqui em nome de Jesus. Enterre hoje tudo aquilo que está atrapalhando você de andar com Deus. Porque a pessoa que fala assim, não, eu tenho a minha vida espiritual, ela está muito bem com Deus. Eu estou muito bem com Deus. Só que eu não suporto a hipocrisia das pessoas. Ih, já está ferida. Porque se você não ama seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? A visita foi embora, a gente vai ter uma conversa. Gente, para que ela falou aquilo? E aí eu ficava me moendo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter uma conversa com a minha mãe daqui a pouco. E a visita, quando falava assim, eu estou indo embora. Não vai não, fica mais um pouco, né? Aquele desespero. E quando a pessoa levantava e ia embora, eu, meu Deus do céu. E eu tentava agradar minha mãe, levava água. Eu só faltava lamber os pés da minha mãe. Eu ficava morrendo de medo daquela conversa. E às vezes, o que eu fazia? Quando eu sabia que eu ia tirar uma nota ruim na escola, eu tinha tanta pena de mim, né? Eu me sentia tão vítima, que eu ia lá na minha mãe e já, antes de entregar a nota, eu falava, mãe, não precisa se preocupar com nada. Eu mesmo já estou de castigo. Aí eu ia para o meu quarto e ficava lá. E às vezes ela falava, o que você está fazendo? Eu não estou de castigo. Olha, mãe, a senhora não precisa nem se preocupar em me bater, porque eu já me bati em mim mesmo. Mas vocês estão rindo, mas eu fazia isso mesmo. Eu ficava de castigo. Eu me autopunia. Porque eu ficava com medo. E eu ficava assim, no fundo, com aquele sentimento de tadinho de mim. E aí minha mãe falava, mas o que é? Eu, não, mãe, porque eu tirei nota baixa. Aí eu ficava de castigo 2 vezes, né? Uma por mim e outra por ela. Então o que acontece é que às vezes a gente fica com isso diante de Deus. Ah, Deus, eu não presto. Olha o que eu sou, olha só a minha vida. E Deus fala, você para com isso, porque os castigos que eu te dou é para te tornar uma pessoa mais forte. As situações que eu levo você a viver é para que você aprenda a ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Então você pare com esse negócio de autocomiseração. Pare com esse negócio de autopiedade. Viva na plenitude, na dependência de Deus. E, irmãos, você tem que aprender com a situação, aprenda em nome de Jesus. Mas não guarde mágoas, não guarde feridas, não guarde rancor, porque isso não vai te levar para lugar nenhum, só para a morte. Deu para entender? Que tipo de crente você quer ser em 2017? Que tipo de parente, de familiar você quer ser em 2017? Que tipo de profissional você quer ser em 2017? Que tipo de discípulo você quer ser em 2017? Irmãos, vamos começar um tempo novo com Deus? Porque nós seremos a igreja que você decidir ser como cristão hoje, em nome de Jesus. Que tipo de igreja nós temos para oferecer para o mundo hoje? Eu queria te convidar a ficar em pé.